E agora eu tenho o prazer de chamar ao palco ele, o apresentador mais amado do Brasil, a ovelha mais problemática do Pastor Marcelo, o nosso Jimmy Fallon do Piniquim, Milton Júnior! Estamos no ar com mais um programa do Tom. Chegamos ao terceiro episódio e estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez na sua casa, com a sua família, trazendo um conteúdo de qualidade. Esperamos que vocês curtam com a gente e estejam aí preparados para muita emoção e muito humor. E esta noite nós temos aqui conosco uma personalidade que me emociona muito. É um grande prazer, uma grande honra poder entrevistar essa pessoa. E uma grande responsabilidade também, porque dependendo das perguntas, pode haver uma assembleia ainda hoje aqui no Templo Batista Bíblico de Campinas, onde estamos agora. Não é não, Marcelinho? É isso aí, se nós conseguimos 30 pessoas no chat, já dá para abrir essa assembleia. E eu tenho o prazer de chamar para o palco, para o nosso terceiro programa, Pastor Marcelo Silva! Bem-vindo, pastor! Cunha Santos. Cunha Santos. Ajude, né, pastor? Álcool gel pra gente. Gente, pastor, fica à vontade. Deixa eu arrumar aqui pro senhor. É uma honra recebê-lo. Puxa saco, né, pastor? Porque vai que, né? Foi o Precisa primeiro entrevistado que ele dá álcool em gel no começo do programa. Inclusive, pastor, tem água aí pro pastor. Ah, tá, tudo obrigado. certo. Tá certo. O pastor Tudo queria ok. um suco, Marcelinho. Você não poderia ir lá providenciar uma coca, né, pastor? O que o senhor prefere? Não, eu preferiria um suco mesmo, mas a água tá bom. Suco Água do que, pastor? Marcelinho vai buscar pro senhor lá. vai mesmo? Vai buscar um lá suco um de suco, laranja. Já ó, deixei um suco de quissuco uva. no seu bolso direito, Milton. É só dissolver na água e mexer. Você não tem vergonha nessa sua cara, Marcelinho? Que suco! Pelo amor, tá entregando a idade, hein, Marcelinho? Esse aí, que suco é bem antigo, né? É bem antigo. Pastor Marcelo, para vocês que estão aí em casa, Pastor Marcelo é o nosso líder espiritual, o pastor aqui da Igreja Batista Bíblica do Jardim Garcia, em Campinas. E nós estamos aqui muito honrados. Ele nos viu crescer, né? Eu e o pessoal aqui da produção. Então, eu gostaria de anunciar a vocês o Pastor Marcelo, nosso grande líder. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. certo. Agradecemos demais porque o senhor é um grande líder espiritual. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de participar, né, dessa inovação aqui, pelo menos aqui no Templo Batista Bíblico, né? Então, para mim também é uma grande honra, tá? Que bacana. Estar com vocês. Pastor, e para a gente começar a nossa entrevista, fale um pouquinho aí quem é Pastor Marcelo. Nós ainda vamos falar da vida ministerial e tudo, mas eu quero saber da pessoa do Pastor Marcelo. Como foi sua criação, sua adolescência? Conta um pouquinho pra gente quem é Marcelo Silva. Olha, Milton, o Marcelo é uma pessoa simples, né? Eu creio que dá para todos notarem. Exato. Tivemos uma criação, uma família maravilhosa. Eu costumo dizer que eu sou o filho do meio, né? Nós somos em 11 irmãos. 11 irmãos. Então eu sou o sexto, 5 acima, 5 abaixo. E às vezes eu brinco que o filho do meio normalmente é o mais esquecido, né? Ele usa a roupa do irmão mais velho, né? E é assim, mas graças a Deus fomos criados assim com muita disciplina, né? Dentro de casa, meu pai era um militar, ele era bombeiro. E nos criou com muita disciplina, com muito respeito, apesar de, como criança, né? Então tem as traquinagens, né? O senhor era muito traquina, pastor? Olha, eu conheci alguns que eram piores que eu. Mas sim, eu, quando criança, a gente faz algumas estripulias, né?
Mas eu dou graças a Deus, porque apesar disso, a minha mãe, uma cristã, né, desde que eu me conheço por gente, ela era membro de uma igreja batista, e nos criou com ensinamentos bíblicos, né? Íamos à igreja quando criança, não faltava aos domingos. E, então, assim, nós fomos criados nesse ritmo, tá? E apesar de ser criado na igreja, né, nós sabemos também que filho de crente não é crentinho, não é? Isso é verdade. Então, também tive meus deslizes na minha adolescência, né? Me afastei, apesar de conhecer a palavra de Deus, não era convertido. Então vivi alguns anos, né, longe, não só da igreja, mas longe da família também, apesar de estar morando na mesma casa com todos os irmãos, mas longe da família, vivendo então uma vida pregressa aí muito, muito triste. Mas nós louvamos a Deus porque Deus é tão maravilhoso, e no momento mais crítico da minha vida, logo que o meu pai faleceu ainda novo, 49 anos, e eu estava na minha fase de adolescência com 17 anos de idade. Aprontando bastante ainda, pastor. Nessa época aí estava terrível. Aí eu me lembro muito bem que alguns vizinhos fizeram um comentário com a minha mãe, eu diria até um comentário maldoso, né? Eles disseram: olha aí, agora a dona Maria, um já está perdido, vai perder o resto. E esse um que estava perdido, então, no conceito de todos, era eu. E então, os próximos 2 anos e meio, de fato, foram difíceis, mas, para a glória de Deus, aos 19 anos... Peraí, pastor, mas antes da gente saber como foi, né? Um pouco mais tarde, aí, 2 anos depois, nós temos uma pessoa que vai nos falar um pouquinho de como foi a sua adolescência. Ele conviveu com você. É mesmo? Com certeza, pastor. Você vai poder acompanhar aí de casa um pouquinho do que foi a adolescência. Pode soltar o VT. Pastor Marcelo, quando era jovem. Ei, grande pastor, hein? Quando ele era jovem, ele era boêmio, carnavalesco. Pulava a janela para ir para os bailinhos. E voltava tarde da noite. Num desses dias que ele voltou, eu estava meio sonâmbulo, ele estava entrando pela janela, pensei que fosse ladrão, grudei ele no pescoço. Tudo escuro, se não fosse meu irmão, eu teria matado. Pastor Marcelo. Qual irmão que? O Marcos, se não fosse o Marcos... Coitado do Marcelo, começou a gritar, né? Mas essa é a história do Marcelo, ele gostava de dar seus pulinhos fora. Mais uma. Vocês são, hein? Vocês são demais, hein? Pastor, e o que mais te marcou nessa época de adolescência, pastor? Então, nós... Tô rindo ainda do depoimento aí. Mas, assim, nós, nessa época de adolescência, naquele tempo, os jovens, adolescentes, andavam muito em grupo, em turma, né? E nós tínhamos uma turma lá no Costa e Silva, denominado Força Unida. Força Unida? E essa Força Unida, nós, quando reunia todos os jovens e adolescentes, nós tínhamos... em média umas 120 pessoas, jovens e adolescentes. Então era um grupo muito expressivo, muito grande. De maneira que às vezes a gente arrumava brigas, né? E vinham então esse pessoal surgia de todo quanto é lugar, porque era um grupo realmente unido, tá? Então isso marcou muito na minha época, na minha adolescência, essa unidade, né? Dos jovens, dos adolescentes estarem sempre juntos, tá? E isso é interessante porque naquela época isso era uma realidade também na vida das igrejas, né? Dos jovens se reunirem em grupos grandes, né? Para realizar diversos eventos, diversas coisas. Mas antes da minha conversão, na adolescência, então isso marcava muito, de
ter esse grupo, de ter, se identificar, né, que é o que o adolescente, que o jovem busca na realidade, se identificar com alguém, se identificar com um grupo. E tinha esse grupo, então tinha muita coisa errada, eu acho que mais coisa errada do que certo, né? Mas era um grupo realmente unido, uns amigos realmente que tivemos, que fizeram a diferença. Tá? Não existia aquela tecnologia, né, pastor, que as pessoas hoje em dia estão tão próximas, mas tão distantes ao mesmo tempo com toda essa tecnologia. Exatamente. Né? Então acho que eram épocas muito diferentes. Era época bem diferente, onde o que fazíamos mesmo em grupo, em turma, né? Saíamos, às vezes andávamos quilômetros a pé só para se divertir. Hoje essa não é a realidade, né, dos nossos dias, tá? Então isso marcou bastante a minha adolescência, início da juventude, né? De fato foi um momento muito bom. Mas também teve os momentos trágicos, né? Dentro desta Força Unida, então havia os grupos menores, e esse grupo menor que eu participava, então era um grupo que praticava eu cheguei a praticar até pequenos delitos, né? Não assim, simplesmente bobeira, né? Roubar o doce, coisas parecidas. Então essas coisas também eram ruins, né? E uma das coisas que marcou, né, dentro desse grupo menor, é que a gente ia, como o Wilson disse aí, meu irmão, né, que pulava a janela para ir para os bailes, e realmente a gente fazia isso, e num desses bailes houve uma briga, um negócio um pouco mais sério, né, com facadas e coisas assim, dessa natureza, e então alguns meus amigos saíram feridos, algumas amigas com corte no rosto. Então foi um momento também que marcou na minha juventude, e marcou por quê? E aí que, né, eu creio que Deus faz as coisas realmente de forma impressionante. Marcou por quê? Estava tudo certo para eu participar deste baile, e iria ficar na portaria, ia começar às 9h30. Então, quando chegou próximo umas 7 horas, eu falei, eu vou deitar aqui um pouquinho, vou dormir um pouco, e depois eu levanto e vou passar a noite toda, né? Mas o interessante é que me caiu um sono, e eu fui levantar, já era 3 da madrugada. Nossa. E acordei naquele desespero tal, e mesmo assim, né, fui para o evento, e chegando lá eu vi então o movimento, o pessoal correndo de lá para cá, e já havia ocorrido a tragédia, né? E na hora a gente não entende, né? Aquela revolta, cadê? Eu vou pegar e tal, já tinha acabado tudo. Mas passando tudo, eu pude entender o plano de Deus, né? Porque era para mim estar na portaria, e as brigas foram justamente por causa de portaria e tal. Então, assim, esse episódio marcou também, né? Após a minha conversão, então eu comecei a compreender determinadas coisas, a vida de oração da minha mãe, né? Sempre com os joelhos dobrados, às vezes eu pulava a janela, como disse meu irmão. Aproveitando a oportunidade, pastor, nós temos mais uma convidada especial que vai contar pra gente um pouco do que Marcelo Silva aprontava. Só antes de nós chamarmos a nossa próxima participação especial, o pastor falou sobre pequenos delitos. Não sei se o pastor sabe, o pastor está do lado também de um pastor, pequeno, me defende, hein, pastor? De um pequeno roubador de corações. Tá o nosso chat que está bombando agora, nossas telespectadoras por todo o Brasil. Milton está arrebatando corações neste momento. Não, quem sabe, né, nessas circunstâncias ele não vai encontrar aquele que vai preenchê-lo, né? Preencher o coração do Milton. Sim, pastor. Essa é uma torcida muito grande que nós temos aqui na nossa igreja, né? Mas, voltando ao entrevistado, Marcelinho, você me paga. Vamos lá para a nossa próxima convidada, que vai trazer um pouco mais do Marcelo Silva.
Como é que eles faziam? Como que o Marcelo fazia quando ele queria escapar, sem que ninguém soubesse? Ele e o Marco, né? Eu não estava sozinho. Na TV um pouquinho, depois chegava. Benção, pai. Né? Deus te abençoe, meu filho. O outro, benção, pai. Deus te abençoe. Entrava na porta. Aí seu pai cismou, né? Falou, você acha que esses moleques vão dormir nesse horário? Eu falei, não sei, né? Não vai. Espera um pouco. Fecharam a porta do quarto lá, encostado, né? Olha, ele sempre fecha a porta do quarto. Aí foi na janela. A janela tá aberta. Falou pro outro. Vou ficar aqui. Senta aqui. Vou ficar aqui. O moleque tá com arte, né? Eu falei, vai ver. Não foi, não. Eles estão com arte. Vamos procurar algum negócio por aí. Eu vou ficar aqui esperando. Chegar. Aí chegaram. Na janela, a janela está fechada, né? Aí não tem como. Trancaram isso aqui. Eles deram gelo nós. A porta. O pai abriu a porta. Falou, ó, não faz mais isso, né? Quer sair, ó, tô saindo. Qualquer coisa a gente está sabendo onde que foi, não foi, né? Não quer falar onde que vai, mas pelo menos eu estou saindo, né? Aí Marcela baixou a cabeça, não falou nada, né? Marco, né? Certo. Aí depois seu pai falou, deu até dó, né? Mas também daí não fizeram mais, né? Isso aqui Aí, foi só quando assim, queria né? sair, a gente Só tá conversa, saindo, né? né? Se Não fosse, quer tava falar bom. o que vai, não fala, mas eu tô saindo, sabe que... Não, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho, dorme com Deus, né? Mas aí ele cismou, né? Foi lá, abriu a porta lá. Foi na janela, a janela só encostar, pulava a janela, né? Você Pois era é. terrível então, pastor. Pois é, né? Como eu estava dizendo, eu tenho que dar graças a Deus, né, pela vida da minha mãe, meus pais, né, mas principalmente pela minha mãe, que era uma mulher de oração, né, que nesses episódios aí de pular a janela, de chegar em casa na madrugada, então eu a via orando. E como eu dizia, eu tenho certeza, né, que Deus me livrou naquela ocasião, como eu estava mencionando. Deus me livrou do pior, né? E eu tenho plena convicção respondendo às orações, né, da minha mãe. Então, graças a Deus por isso, né? Poxa, eu imagino toda a história que uma matriarca de 11 filhos tem para nos contar, né? E com essa questão, pastor, qual assim o fundamental que foi a sua mãe para a sua conversão? Como se deu a sua conversão nesse período da sua adolescência? Então, primeiramente eu tenho uma mensagem, né, para todos, né, os adolescentes, os jovens. É interessante valorizar, né, os nossos pais. Se você tem pai e mãe que são cristãos, valorize, porque a oração, né, a oração dos seus pais por você é algo fundamental. A Escritura diz, honra o pai e a mãe, né, para que você seja abençoado e prolongue os seus dias na terra, né? Então eu devo a minha vida realmente à dedicação dela em oração. E a minha conversão, ela se deu num processo, Milton. Por que num processo? Na época eu estava envolvido com drogas e interessante, na sala de aula, né? Eu estava na sala de aula, na escola, e tinha um jovem, um rapaz, que era da Igreja Missionária Unida, né? Por isso que eu amo de paixão o pastor Clori, né? Que a gente tem origens ali. E ele o Clori, inclusive, já era um dos líderes da igreja, né? Mas esse jovem, o Vladimir, o nome dele,
ele estava folheando uma revista de um evento falando de drogas e tal, e eu comecei a conversar com ele. E ele me chamou, me convidou para ir a uma reunião, né? A uma reunião na igreja deles, né? E na época o grupo da igreja chamava Siga. Vamos lá no Siga, tal, Siga Jesus, né? Sim. E eu falei, não, pode deixar, eu vou. Aquele voo que não É, voa, aquele né? voo Tem aquela que desculpa não pra voa. não dar um... Mas aí um outro recado, né, para os jovens, para os adolescentes, a perseverança, como é importante nós perseverarmos quando queremos ganhar uma alma para Jesus. Aquele jovem, né, o Yuka, o apelido, ele falou, pode deixar, eu vou passar na sua casa. Não, fica tranquilo, pode deixar que eu vou. Não, eu passo lá. E quando deu meia hora antes, ele já estava lá em casa. Eu falei, poxa, eu não estou pronto ainda, né? Tá, não, pode ir indo, eu vou depois. Mas ele me esperou. Né? Me esperou, e você atrasa propositalmente para não querer chegar. Mas ele me aguardou e nós fomos. A primeira vez, participei da reunião. Na segunda vez, a mesma coisa. Aí eu já convidei alguns amigos do meu grupo. Né? Interessante isso. Convidei alguns amigos do grupo, eles foram também. Na terceira vez que eu fui, então, eu me lembro até hoje, o pastor, eu não me lembro se era o Clori ou se era o pastor Ted, mas eles fizeram um desafio, né? Se você quer ter a sua vida transformada, quer mudança na sua vida, então você pode participar. Na verdade, hoje eu entendo de forma diferente, mas participar da ceia, né? Hoje eu entendo de forma diferente, mas na época eu queria mudança de vida, eu queria transformação. Então eu participei. Hoje eu entendo de maneira diferente, mas aquilo foi, para mim, um primeiro passo, porque eu decidi que eu queria mudança. Tá? E o Yuka sempre trabalhando, sempre conversando comigo a respeito de Jesus. Na semana seguinte, quando eu participei da ceia lá porque eu queria mudança, na semana seguinte minha mãe me convidou para ir na igreja dela, que é a Batista Bíblica do Calvário, né? O único pastor que eu tive, na verdade, falecido, o pastor Alzimar José Alves. E na época era o irmão Romeu Cano que estava pregando, o irmão Romeu, pai do pastor Manuel Cano. E naquele dia eu me lembro como se fosse hoje. O irmão Romeu, no apelo, ele dizia, né, as palavras de Jesus: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E naquele dia, então, assim, entre muita relutância interna, né, eu entendo que houve uma batalha realmente, né, muito grande, espiritual, porque eu queria estar lá na frente, mas uma voz dizia no meu ouvido, literalmente, não vai lá, né? E os seus amigos, e as bebidas, e as meninas, e as drogas. Então tudo isso vinha na minha mente de uma maneira assim muito, muito horrível até, né? Quando a gente pensa melhor, e muito clara. E o irmão Romeu dizendo: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. A igreja estava cheio, e eu bem lá no fundo. E pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus, naquele dia, quando eu dei o primeiro passo em direção ao corredor, parece que rompeu, quebrou-se um grilhão, uma bola, né? Um peso imenso, parece que rompeu naquele momento. E então eu dei uns 30 passos até a frente, né, com lágrimas. Desculpa aí, porque realmente são coisas que não saem do coração, né? E eu louvo a Deus, porque eu cheguei lá na frente em lágrimas e olhava para a igreja, toda a igreja estava em lágrimas, em oração, porque já vinha orando pela minha vida há muito tempo. Há muitos anos, né? Minha mãe lá perseverando, e com certeza
falando das minhas peripécias, né? O pastor Alzimar, então, sempre estava lá visitando também minha mãe. E naquele dia, então, quando eu dei esse passo no corredor, que eu cheguei no corredor, é como que houve um alívio, né? Todo aquele peso, todo aquele fardo estava ficando para trás. E em lágrimas ali, então, junto com o irmão Romeu Cano, meu pai, né? Na fé, já está na glória também, né? Mas eu sempre fui grato a ele, né? De maneira assim, muito maravilhosa, um amor muito grande por ele. E o que me impressionou então foi ver que toda a igreja estava em lágrimas, né? E naquele dia, né? Além de mim se converteram outras pessoas, né? Outros irmãos, alguns que caminharam junto conosco na fé, né? Você conheceu o pastor Cláudio Venâncio, por exemplo, Sim, né? pastor. O irmão muita Silas, falta. irmão Silas de Oliveira e alguns outros irmãos que foram assim de grande bênção, né, na nossa vida. E a minha conversão se deu dessa forma, tá? E após a minha conversão, após esse dia, né, no domingo, eu me lembro que na segunda-feira eu já estava na casa do pastor. Então, foi outro momento, assim, esse primeiro momento da vida cristã que foi impactante. O pastor Alzimar era um jovem pastor, né? Ele deveria ter a idade, uns 20 e poucos anos, né? Eu acredito, uns 30 anos. E ele era um jovem pastor e a casa dele vivia cheio de jovens, de adolescentes. Como eu falei, na época era muito, muito comum, né? O pessoal ficava junto, participando. E eu estava desempregado. Então eu cheguei na casa do pastor pela manhã e fui embora só quase no começo da noite. E tinha sempre gente lá. E não foi só na segunda, foi então o restante da semana. E nessa época, então, assim, Deus, de uma maneira muito profunda, falava ao nosso coração. Eu mergulhei na leitura da Bíblia, né? Às vezes eu falo, o pessoal não acredita, mas em 3 meses eu já tinha lido a Bíblia todinha. Cheguei no livro de Apocalipse achando que era o anticristo, né? Eu não entendi nada, né? Eu achei que, acho que esse cara aqui sou eu, né? Mas, de qualquer forma, foi assim um primeiro amor, um tempo maravilhoso, onde houve crescimento, onde houve frutos, né? Porque nós não ficávamos parados, a mocidade era ativa, então era cultos a semana toda, nas praças, à noite a gente ia com violão, um grupo de jovens. Eu, novo convertido, ia lá no pátio da PUC Central aqui de Campinas, evangelizar, né? Não sabia nada. Então, mas assim, era desafiador, né? Então foi um tempo assim de muito, muito desafiador e de muito crescimento, graças a Deus, né? Assim, foi um momento muito bom, que eu creio que embasou para as demais coisas, né? Época gostosa essa, né, pastor? Com certeza. E através de que momento o senhor sentiu o seu chamado ministerial? Então, é muito difícil a gente falar de chamado ministerial, né? Porque para alguns parece que tem aquela coisa mística toda, né? De Deus ouvir a voz do Senhor, né? E tal. Mas o meu chamado, ele se deu, eu ouvi uma mensagem, uma pregação, não me recordo ao certo também quem foi o pregador daquela noite. Como a igreja era muito ativa, então sempre tinha diversos pregadores e eu me lembro até que foi numa quarta-feira. Era muito comum na quarta-feira a igreja estar cheio e pregadores de fora. E ao terminar aquele culto de quarta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, indo embora para casa, e o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, e eu pensando, olha, Deus não me chamou para ficar sentado no banco. Eu fui para casa com aquele pensamento, Deus não me chamou para ficar sentado no banco.
No domingo seguinte, o pastor fez o apelo, né, para quem gostaria de ingressar no Instituto Bíblico, e eu decidi, ingressei no Instituto Bíblico com essa convicção de que o Senhor não havia me chamado apenas para ser um consumidor, né, apenas receber, né, mas para também poder servir de uma maneira que o Senhor quisesse no seu reino. E aí foi dessa forma, fizemos os 3 anos do Instituto Batista Bíblico, e com essa convicção no nosso coração, terminamos o Instituto Batista Bíblico e ingressamos na obra de Deus. Foi dessa forma. Que legal, pastor. E logo após a conclusão aí do Instituto, né, o senhor já tinha esse desejo, esse ministério no seu coração, parece que houve uma certa pessoa que mexeu com o seu coração nas escadarias, né, da Igreja Batista Bíblica do Cambuí, certo, pastor? Certíssimo. E nós vamos ouvir Irmã Cilei, que é tão importante nessa história com o pastor Marcelo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu fui intimada aí, né, pelo programa do Tom, né, que é uma bênção, a falar alguma coisa, né, a respeito do meu esposo, né, do nosso lar, né, do nosso ministério. Nós nos tratamos um ao outro como preto e preta, né? Eu sou a preta do preto e o preto é da preta. Nós nos conhecemos lá na igreja do Cambuí, né? Ele sempre conta, né, de boca cheia, com todo orgulho, que ele viu uma morena magrinha na escadaria da igreja, né? Aí ele olhou para ela e falou: nossa, bem que essa daí poderia ser a minha esposa, né? E a minha irmã me apresentou para ele, né, a minha irmã Silvana. E aí ele ficou encantado com aquela moreninha magrinha, né? E essa moreninha está com ele há 30 anos, né? Nós namoramos, noivamos, nos casamos, né? E estamos aí. Ele é uma bênção, né? Um bom marido, né? Nós não somos uma família perfeita, né? Mas nós procuramos a perfeição em Cristo Jesus, né? Então, com o Senhor no nosso lar, sempre nos abençoando, nos ajudando, nos orientando, a gente sabe que as coisas caminham, né? E então ele é um bom pai, né? Sempre procura demonstrar a sua fé no Senhor, né? Para os filhos, isso é importante. É um homem sério nas coisas de Deus, ama o Senhor, isso a gente vê claramente, né? Ama a obra de Deus. E o que ele puder fazer para ajudar na obra, ele faz, né? Isso está no coração dele, né? E a gente sabe que ele faz de tudo para ajudar as pessoas naquilo que está ao alcance dele, né? E então, a gente tem os nossos momentos no nosso dia a dia engraçado, né? A gente ri, mas a gente também fica bravo um com o outro. E nós não temos assim nenhuma dificuldade de estar falando me perdoa, tanto eu quanto ele, né? Se está errado, a gente pede perdão um para o outro e a gente caminha, né? E às vezes eu falo para ele: Preto, vamos rir, né? Vamos rir, porque rir é melhor, e é verdade, né? Quando a gente ri mais, as coisas fluem melhor, né? E então é um servo de Deus valoroso, né? Que ama realmente o Senhor. E então nós estamos aí juntos nessa caminhada. Eu admiro muito o amor que ele tem pelo Senhor, que isso faz com que a gente, ele nos inspira, né? A também seguir nessa caminhada, amando a Deus de todo o coração. Isso realmente a gente vê claramente que ele é assim, né? E gosto de vê-lo aconselhando as pessoas, né? Às vezes as pessoas vêm para pedir um conselho. Se eu estou junto, eu falo para ele: Preto, eu que acabo sendo abençoada, né? Você falou isso e me abençoou tanto, me ajudou também, né? Na minha vida. Então, são essas coisas assim que eu admiro também nele, né? A forma dele estar aconselhando as pessoas, né? E às vezes até a mim, né? Que de vez em quando eu falo para ele: ó, me aconselha nisso aqui. E às vezes eu pergunto as coisas, né? Ele vem e fala, e a gente ora, e aí a gente vai, e é assim a nossa vida, né? Então nós vamos caminhando com o Senhor, né? Somos gratos a Deus também pelos nossos filhos,
né, que é uma bênção, né, que nos ajuda também na obra, que também querem, eu sei, querem também agradar o Senhor, né? E então é uma bênção. É uma bênção estar servindo a Deus juntos em família, né? E então é isso. Então o desejo do meu coração é que o Senhor continue abençoando, né, a vida dele, né? Que ele continue sendo esse servo valoroso, né? Esse homem de Deus, de um coração humilde, né? Isso a mãe dele fala, que ele tem um coração humilde e tem mesmo, né? Então é isso aí. Então que Deus abençoe, tá bom? Preto, beijinho. Tá certo. Que história incrível, né? Eu não sei se o pastor sabe, mas eu vou contar um caos aqui. Alguns anos atrás, este ilustre apresentador que está aí ao seu lado, ele comprou uma barraca, ele encheu uma bolsa de bolacha passatempo, e ele disse: eu vou acampar nas escadarias do Cambuí e eu só saio de lá com a minha costela. Não aconteceu, né? E não aconteceu, mas foi um transtorno. Eu não sei se o pastor certamente não sabe, a gente foi muito discreto, a gente pediu, inclusive, muito obrigado, pastor Vanderlei, por não expor o Milton na época, mas foi um transtorno. O pastor Vanderlei teve que contratar segurança, colocar cordão de isolamento na escadaria. Precisamos de 13 homens para tirar o Milton do corrimão das escadarias da igreja do Cambuí. Foi um momento assim muito triste para a história aí do nosso apresentador. E o Milton já vendeu a barraca, eu vi que ele comprou a barraca depois na OLX, até achei que tinha desencalhado, falei, tá vendendo a barraca, deve ter desencalhado, mas não, tava precisando de dinheiro mesmo. Então, mas foi só essa história, só contar essa história. Um abraço pro pastor Vanderlei, aí deu muito trabalho lá para tirar o Milton das escadarias Que do coisa, Cambuí. hein, Você viu só, pastor? Marcelo, era pra ficar em off essa história, Marcelo. Mas eu não podia perder esse time. Então, Nosso Mionzinho Batista Bíblico, o Hulk Magrelo. Você podia vir de verde, né, Marcelinho? Quem sabe aí o Hulk Magrelo ia fazer mais sucesso como comentarista. Eu topo essa ideia, hein? Então, você podia fazer o seu papel e apresentar o programa. Essa história... Apelou, perdeu, hein? Essa história da escadaria é interessante porque eu creio piamente que foi coisa do Senhor, porque a Cilei usou uma outra expressão, né? Mas eu de fato declarei o seguinte: esta aí vai ser a minha esposa. E Pastor, tinha que fazer uma escadaria aqui na frente da nossa igreja também, vamos né? pensar Eu nisso sou a favor futuramente, disso. né? Vamos pensar nisso. E realmente aconteceu, né? Para a glória de Deus, né? Então foi um momento marcante, com certeza. Que bênção, pastor. E em que momento o senhor ficou ciente, assim, que veio no seu coração de ser pastor? Então, quando encerrei o Instituto Batista Bíblico, o nosso projeto, o projeto do pastor Alzimar Alves, inclusive ele reformou a igreja, né, e fez um escritório maior, que o projeto era eu ser o copastor dele, auxiliá-lo por alguns anos, não sei, e futuramente até assumir a igreja lá na Vila Costa e Silva. Mas nesse interim, ocorreu que a igreja, aqui no Jardim Garcia, né, o Templo Batista Bíblico de Campinas, estava sem pastor. A esposa do pastor Jorge Simpson, um missionário, havia sofrido um AVC, eles voltaram às pressas aos Estados Unidos, e a igreja aqui então estava sofrendo por um período sem pastor. E um dos diáconos da igreja, o irmão Samuel, pai da nossa irmã Yara, ele procurou o pastor Alzimar, se o pastor Alzimar não cedesse um obreiro, que na realidade, além de mim, seminarista na igreja de Costa e Silva, havia mais uns 4, né? E outros pregadores, né? Muitos pregadores. E ele foi até meio receoso, né? O pastor não vai liberar. Inclusive, pastor, lá na igreja, foi uma fábrica de pastores, né? Saiu Sim. muito pastor de lá. Sim, sim.
É só um parênteses, então, né, para falar sobre isso, porque é até importante. Como a igreja tinha um ministério com jovens muito forte, então havia também uma ênfase na pregação. Os jovens pregavam na igreja, pregavam nas praças, havia uma ênfase muito forte, ministerial. Tá? Então o pastor Alzimar, inclusive, compramos uma chácara com a finalidade de fazer acampamentos de jovens para despertá-los para o ministério. Então, né, mais um recado para os jovens, porque como é importante os nossos acampamentos haver uma ênfase, né, na vida ministerial, no chamado ministerial dos jovens. Então isso é muito importante. E na ocasião, então, Milton, o pastor Alzimar me liberou para vir para cá. E a intenção era vir por um espaço de tempo até o missionário retornar, né? E então veio eu, minha esposa, éramos solteiros ainda. Eu estava na época com acho que 22 para 23 anos de idade. E viemos para cá, e o que ocorreu? Nesse período, ocorreu um fato triste, né, que também marcou isso do meu ministério, que foi o falecimento do meu pastor. Ele faleceu aos 33 anos de idade. Então isso foi assim marcante também, né? Ele faleceu, a igreja lá ficou sem pastor. E a igreja aqui, então, nós estávamos trabalhando aqui. E como eu disse, lá havia muitos pregadores, né? Mas só eu estava à frente de uma igreja. Então me chamaram para dar um apoio lá, e houve até uma assembleia para escolherem, né, se me levavam de volta para lá, mas Deus tem os seus planos. Nós ficamos aqui. Me lembro quando o pastor Jorge voltou, então, né, a igreja aqui estava dando os seus passos, né, saindo daquela letargia e tendo um certo crescimento. O pastor então entendeu que vai descobrir um santo para cobrir outro, né, como diz a expressão. Ele me deixou aqui. E ele não me falou nada, mas eu até acredito que ele preferiu que eu não fosse para lá, e a igreja lá tinha de fato muitos pregadores. E nós ficamos aqui então. Então se deu desta forma, né? Nós acabamos ficando aqui no Jardim Garcia. Nos casamos, né, no ano seguinte, eu esqueci a data do casamento, a esposa vai pegar, né? Mas nossa, nos casamos. Silei, não fica bravo com ele não, Silei. Nos casamos em 89, né? Nós vimos para cá, chegamos aqui no começo de 88, se eu não me engano, né? E em 89 nós nos casamos. Então nós damos graças a Deus, né, por estar aqui até hoje. Então, e a gente agradece também, né, pastor? 30 anos de ministério, né? Após o casamento, então, no ano seguinte, fomos consagrados ao ministério em 90, e há exatamente 30 anos que nós estamos, então, aqui no Templo Batista Bíblico de Campinas, né? Trabalhando para a honra e glória de Deus. Amém. E não ficou só por aqui, né, pastor? O senhor teve alguns trabalhos extras aí também, com a comunhão. Como é que foi isso? Sim, o ministério. O ministério digamos assim, é um leque também, né? Então, sempre há trabalho para quem quer trabalhar. E nós servimos a nossa comunhão batista bíblica como tesoureiro durante 14 para 15 anos. Servimos a nossa comunhão, né, na tesouraria, servimos como a vice-presidente também do pastor Osmar, né? Então nós tivemos assim envolvidos, né, e estamos até hoje, né, comprometidos com o nosso grupo, trabalhando, auxiliando. Mas a igreja aqui do Jardim Garcia também tem uma história, né? Poucas pessoas sabem, mas a Igreja Batista Bíblica do Calegari, né, foi congregação, Jardim Garcia, né?
Nós tivemos também a congregação da Vila Francisca, né, que está lá até hoje. Então a igreja sempre deu apoio. A igreja hoje não faz mais parte do nosso grupo, mas a Igreja Batista Bíblica do Parque Itajaí também foi congregação nossa aqui, começamos o trabalho lá. Então a igreja em Jardim Garcia sempre foi uma igreja atuante, né, na visão ministerial, na área de missões e na área de novos trabalhos. Então sempre estivemos procurando trazer esta visão para a igreja e talvez hoje, aí após os 30 anos, né, um pouco mais o pé um pouco no freio, né, mas o nosso desejo, o nosso anseio é esse, que a igreja continue indo até que Cristo venha. Amém. E pastor, ainda falando um pouquinho sobre a CBBN, né, a Comunhão Batista Bíblica Nacional, o pastor Osmar ficou muitos anos lá à frente, né, desse ministério, e o senhor, como falou, 14, 15 anos aí junto com ele. E nós temos uma história que o pastor Osmar vai nos contar aí a respeito do nosso querido pastor Marcelo. Esse é meu amigo. Me pediram para falar sobre o pastor Marcelo. Como o pastor Marcelo foi meu tesoureiro e nós tivemos uma longa amizade, trabalhando muito tempo juntos, principalmente no tempo da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Então eu tenho muitas histórias com o pastor Marcelo, algumas bem edificantes e abençoadoras, mas me pediram para falar de coisas engraçadas, então tenho também, acho que tem até algumas que nem ficaria bem de falar com os irmãos, mas eu tenho, acho que pelo menos duas que foi bem engraçado. O pastor Marcelo e pastor José Satiro, né, a dupla. Então, lá no Congresso de Curitiba, eu não me lembro que ano foi o Congresso de Curitiba, mas os dois andavam assim juntos, né? O pastor Marcelo na frente e o Satiro atrás. Aí as meninas chamaram os dois de Zé Colmeia e Catatal. Ele ria. E o negócio ficou mesmo, Zé Colmeia e Catatal. E tem outra também, envolvendo o pastor Satiro. Então, uma vez, em alguma reunião, não sei como lá, o pastor Satiro disse, o pastor Natal é um pai, ele não é, ele é um pai. E depois, passou algum tempo, ele falou, e nós temos também o pastor Marcelo, que é uma mãe. Ele não esquece. Aí ficou assim, que pastor Natal é o pai, e pastor Marcelo é a mãe do Satiro. Um abraço, irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Tá certo, né? Pastor Marcelo, a pergunta que não quer calar. Lucas, põe na tela aí a foto do pastor Satiro. Para quem que o pastor Satiro puxou mais? Pro pai ou pra mãe? Boa pergunta, irmão. Eu acho que ele é adotivo mesmo. É adotivo? Essa aí é a melhor resposta. Melhor coisa, né, pastor? Deixa quieto. Então nós temos aí uma bênção. O pastor Osmar é um mito no meio batista bíblico, né? Foram muitos anos então, de minha ministério. gratidão, pastor Osmar. Mas o pastor Osmar é um amigo, né? Um amigo de muitos anos. E também é alguém responsável por eu estar até hoje aqui no ministério. Porque no início também não foi fácil, né? E teve um momento em que eu pensei em desistir. E fui procurar o pastor Osmar e disse para ele, pastor, eu vou parar, não tem jeito, aqueles irmãos lá, tá muito difícil. E ele me deu um conselho. Qual foi esse conselho, pastor? Ele disse o seguinte, deixa esses crentes velhos para lá, vai ganhar novos. Né? E aquilo calou no meu coração, eu refleti naquilo, não é que é verdade? Eu entendi o que ele quis dizer, né? Então deixar os crentes antigos, deixa eles, né? E vamos ganhar novos crentes. Então foi uma fase interessante, porque eu subi e descia
essa Castelo Branco, Garcia, Nóbrega, né? E até hoje muita gente me conhece e eu não sei quem é, mas eu visitei muita gente e tivemos naquele período, passou aqui na igreja umas 600 visitas durante o ano, então foi um movimento e fruto desta palavra, né? De encorajamento. Ele me encorajou, porque realmente, assim, a gente é novo no ministério, jovem, achando que era só chegar e as coisas iriam acontecer. Mas o ministério não é assim, né? O ministério necessita de trabalho, né? Jesus disse: ide, sai pelos campos, valados, né? Vai pelos atalhos, esforça-os a vir, né? E o conselho do pastor Osmar, então, foi uma benção. Pastor, um beijão no irmão, Deus te abençoe, tá? E a gente agradece também, pastor Osmar, porque o pastor Marcelo é uma grande bênção aqui para nós. E eu queria saber do senhor, pastor, olhando para trás, qual foi o maior momento de dificuldade que o senhor teve? Então, como eu disse, né? Eu creio que o maior momento de dificuldade é justamente quando você pensa em desistir, né? Jogar a toalha. E era uma fase, então, em que a igreja, né, não estava reagindo. E eu entendo o porquê. Porque quando também você chega numa determinada casa, é óbvio que ele já tem os seus costumes, os seus hábitos, as suas práticas, né? E é o conselho até que eu dou para muitos pastores, já dei, né? Que às vezes você chega e você quer mudar as coisas. Você quer fazer diferente, você está cheio de novas ideias. E você acha que é só chegar e jogar as ideias e todo mundo vai. Mas não funciona assim. Então aquilo, né, eu cheguei com a ideia de dividir aí os grupos, diáconos, né? Tinha 6 diáconos, né? Então a ideia era dividir, cada diácono fazia alguma coisa, mas não foi assim. E aquilo foi travando o ministério, a gente foi sentindo tristeza, os recursos eram poucos, a igreja estava assim, com pouca membresia, mas pouca mesma, as entradas, dízimos e ofertas eram muito poucas, nós recebíamos uma oferta do missionário, mas que logo, né, deixamos de receber essa oferta. Então a situação foi como que apertando, né? A nossa visão de ministério, talvez hoje eu faria diferente também, porque eu deixei o Banco Itaú em que eu trabalhava e assumi o ministério em tempo integral, né, nessas condições. Talvez hoje, não sei, faria diferente. Mas então as coisas foram se agravando e a gente tendo algumas necessidades e vendo que a coisa não ia, né, eu pensei em desistir. Tá? Então essa foi o pior momento, mas quando houve esse start, então, né, essa palavra do pastor, talvez na hora ele apenas falou, né, e não pensou na profundidade, mas aquilo me trouxe alento. Falei, é isso aí mesmo, eu vim para trabalhar e começamos a trabalhar. Tivemos algum desafio, pessoas dizendo que a igreja não teria jeito, essa igreja vai afundar mesmo. E eu me lembro ter dito a alguém, né, olha, eu não creio que a igreja de Jesus vai afundar, mas fique sabendo que se afundar, eu vou ser o último a sair do barco, né? E nós estamos aqui até hoje, para a glória de Deus, porque sabemos que a obra tem seus momentos também, seus revés, suas dificuldades, mas a obra é do Senhor, né? A obra não é minha, a obra é do Senhor. Então Deus honrou, né? Deus tem honrado a nossa fidelidade, apesar das falhas, das fraquezas, mas Deus tem honrado, tá? Porque nós entendemos que não deveríamos desistir, mas confiar no Senhor. Lindas palavras, pastor, eu te acho muito sábio e sempre te admirei muito por isso. E eu queria saber do senhor, qual o momento de alegria assim, que o senhor mais gosta de lembrar aqui da nossa igreja? Momentos de alegria são muitos, né? Tivemos diversos momentos de alegria também no início, né, do ministério aqui, quando todo mundo era novinho. Sim, nós vimos muitos irmãos crescendo aqui, né? Mas há uma pessoa
assim, que me traz muita alegria no ministério, que é inclusive o seu xará, pastor Milton, né? E eu vou dizer o porquê, né? A gente chama ele de Júnior. Quando nós o conhecemos, ele batia na porta de casa vendendo doce. Né? O Júnior, na época, eu não sei se ele pesava 40 quilos, porque ele estava com um transtorno. Né? Ele estava com um transtorno mental e se julgava gordo demais. De maneira que acordava nas madrugadas, fazia flexões, né? E eu me lembro de ter dito para ele o seguinte, né? Olha, você não precisa comer tudo de uma vez. Vai comer de pouquinho. Pouquinho hoje, pouquinho amanhã. E ele foi tendo uma mudança sensível, né, no quadro dele. Ele já havia orado entregando a vida a Jesus. E essa mudança foi acontecendo. Né? E ele, assim, tornou-se um evangelista, né? E primeiro momento de grande alegria, quando ele, ainda adolescente, disse, eu vou ser um missionário, e não só disse, vou ser um missionário, mas ele marcou uma viagem missionária. Se eu não me engano, ele tinha uns 14 anos de idade, 14, 15 talvez, e precisou da autorização da mãe, né? Ficou bravo, e essa viagem foi para o Uruguai. Né? E ele viajou sozinho, então aquilo foi... Sim, eu particularmente fiquei muito alegre, né, muito contente pela a disposição dele, a maneira como ele reagiu ao Evangelho e Deus foi transformando. Então esse foi um momento assim, de grande satisfação para o ministério. Mas tivemos muitos momentos de alegria, né, com os jovens e a princípio a gente morava ao lado aqui ainda do templo, ao lado do templo. E seguindo os passos do meu pastor, eu também recebia muitos jovens em casa, né? Então nós tivemos momentos assim de alegria, né? Eu creio até que o Hermes participou, né? A gente terminava a reunião dos jovens, a gente ia para casa e não pedia McDonald's ou Habib's, a gente fritava pão, fritava ovo, né? Pão com ovo, e nós comíamos, era uma festa, né? A gente fazia aquela festa, Então assim, diversos momentos. Tivemos muitos momentos alegres, né? Momentos alegres, né? Na construção do nosso templo, quando a gente começamos a edificação do templo, então a história começa a mudar, né? Então, assim, a gente vai vendo o envolvimento, o comprometimento das pessoas, tá? Então isso traz alegria, né? Traz satisfação. O ministério tem momentos de aliás, são muito mais os momentos de alegria, de satisfação. Não tem o que pague você ver pessoas serem transformadas, né? Isso é verdade. E demonstrar a gratidão delas, né? Então essas coisas. Agora, então eu diria para qualquer pastor, qualquer obreiro, né, focar nessas coisas, porque essas coisas de fato mantém você no foco, mantém você ali determinado, né? Principalmente ver as vidas serem transformadas. Então, tem muitas histórias, né, para a gente contar, muitas passagens, né, alegres. Alguma coisa engraçada, pastor, que te chamou a atenção, assim, que o senhor lembra na sua cabeça e te faz rir, que aconteceu aqui com algum irmão, ou aqui na igreja mesmo? Olha... a igreja eu costumo dizer não, né? Eu ouvi uma frase, não faz nem muito tempo, né? Mas que é uma realidade. A igreja é aqueles que vão e aqueles que vêm, né? Sim. Então eu achei interessante essa frase. Mas passou aqui na nossa igreja muitas pessoas. E passou um rapaz chamado Dirceu. E ele se dizia... Dirceu Marinho, o nome dele. Então ele se dizia aí, como é que fala? Herdeiro, né, das empresas Marinho. Mas esse Dirceu, que deveria ter algum problema, ele, no dia do batismo dele, né, foi engraçado, porque
Porque no dia do batismo dele, nós não tínhamos o batistério aqui ainda, e nós fomos, acho que batizamos no templo da igreja do Nóbrega. Não me lembro o pastor, lembro do pastor, mas não me fugiu o nome dele que estava lá na época. E quando o Dirceu, então, nós o batizamos, né, e desceu na água, e ele subiu, né, e a igreja lá, todo mundo contente, ele deu um mergulho no batistério, que é bem largo lá, né? Então ele mergulhou, saiu do outro lado, né? Nadando. Eu achei engraçado aquilo, né? Porque eu falei, pô, mas que figura inusitada. Ter certeza mesmo de que os pecados foram lavados, né, pastor? Parece que era isso aí, né? Então foi assim, foi bem engraçado na hora, né? E assim, em ocasião de batismo, sempre tem histórias engraçadas. Uma outra história engraçada também foi num batismo. Estávamos numa chácara e não só a nossa igreja, né? Estavam outras igrejas também. E uma senhora, né, robusta, e descemos ela, né, para batizar. Mas na hora de subir, ela começou a flutuar e foi descendo, né? Então não teve irmãos que não deram risada, né? Porque não deu para segurar. E ela foi boiando. Então foram situações assim inusitadas, né? Que acontece, né? Sim, estamos sujeitos, né, pastor? Estamos sujeitos. Então tem histórias de mico eu engraçadas. entendo, né, pastor? Porque pagar assim. mico é comigo mesmo, né? Tem histórias engraçadas, mas bênção, pastor. A igreja é uma bênção. A igreja é essa família. Como toda família, acontece casos, né? Tem casos tristes e os engraçados também. A igreja é isso. A igreja é bênção de Deus, né? Ser parte da igreja de Jesus. Legal. O pastor estava falando sobre peripécias aí, então, na vida ministerial. Inclusive, vamos ter que acionar o nosso departamento jurídico. Já deixa engatilhado, provavelmente a gente vai tomar algum processo. Mas, falando sobre peripécias, tem alguma peripécias aí, alguma traquinagem que você pode compartilhar conosco do nosso apresentador mais amado deste Brasil? Sobrou para mim de novo, né? No momento eu não me lembro. No momento eu não lembro. Depois eu te conto algumas, eu tenho algumas, pastor. No momento eu não lembro, mas se lembrar até o final eu conto também. Nenhuma, pastor? Tem certeza? Não estou lembrando. Nenhum shopping dos Parques das Bandeiras, fotos tiradas pelos paparazzis, Milton Júnior. Estou ouvindo aqui, é assunto que me interessa para a Assembleia. Olha aí no chat, já dá para chamar a Assembleia. O pastor me fez passar uma vergonha, quer dizer, quase fez eu passar uma vergonha, né? Porque tinha uma foto minha no shopping Parque das Bandeiras e ele falou que aquele dia, no culto, estava chovendo e que ele ia pôr essa foto lá na frente para os irmãos entenderem o porquê que estava chovendo. Tá. E glórias a Deus, o pastor Alexandre esqueceu a foto. Foi mesmo, é verdade. E depois daquele dia nunca mais choveu. É verdade. Vai chover, irmão, vai chover, Marcelinho. Né, pastor? Com certeza, tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Vai que numa escadaria qualquer aí, a gente... Acampado, vendendo doces, balas, o que for. A gente vai... Você quer namorado ou você quer uma cliente? Os dois, né, Marcelinho? A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Tá certo. E agora o quadro mais esperado deste programa, com vocês, Milton Responde! E no episódio de hoje, nós vamos responder 2 perguntas que acabaram de chegar aqui no chat, hein? E a primeira pergunta é do Rony Silva, e ele pergunta, Milton, qual a sensação de estar fazendo este programa que já é o mais amado aqui no Acre? Fico muito feliz de estar trazendo muita alegria aí, muito conteúdo para todos vocês. Então é um imenso prazer para mim fazer parte desse programa. Então está respondido aí a pergunta do Rony Silva, lá do Acre. Vai chegar só na semana que vem a resposta para ele. E a segunda pergunta é da nossa telespectadora mais assídua. Ela, que já perguntou aqui neste quadro, pergunta agora... Priscila Pereira,
Milton, onde eu clico aqui no YouTube para conseguir o seu WhatsApp? Olha, ainda não é possível, Priscila, mas me chama no Instagram, quem sabe, né? Nós vamos deixar aqui um link do Instagram de Milton Júnior. E pra gente encerrar, pastor Marcelo, qual é o desafio maior da atualidade para um pastor? Olha, Milton, eu vou responder por mim, talvez, né? Talvez para outros não seja nem tanto, mas eu vejo que esse advento da internet, a mídia, as ovelhas não estão sendo pastoreadas apenas por um pastor, né? Então há muitas informações, né? E nem todas essas informações correspondem realmente com a palavra de Deus, e isso gera conflitos às vezes, né? Na vida das ovelhas. Eu diria que são os tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo mencionou na sua epístola, dos falsos mestres e etc, etc. Então hoje eu vejo que isso tem sido uma grande dificuldade. Eu mesmo já vi muitos amigos, pessoas como eu citei atrás, que começaram junto com a gente, né? E que se desviaram por ouvir esses falsos mestres aí, né? Da internet e coisas semelhantes, que desvirtuam, tá? Que trazem ensinamentos heréticos, desvirtuando e desviando o rebanho. Então esse é um dos perigos atuais que vivenciamos. A internet mesmo, né, pastor? Agora, sendo um pouco mais objetivo, pastor, os irmãos encalhados na igreja dão muito trabalho. Aliás, eu nunca fui devidamente agradecido, né? Mas eu tirei aqui uma da fila do desespero nesta igreja aqui. Um beijo, minha linda, te amo. Eu sei que essa piada não vai sair de graça. Acho que ele... Mas os irmãos encalhados dão muito trabalho? Então, na realidade é assim, né? Aqui na igreja, na verdade, as moças, os rapazes são bênção, né? E a verdade é o pessoal que vem de fora mesmo, que tá, né, no desespero, não é não, pastor? No desespero muitas vezes e acaba levando, né? Mas não dão trabalho não, são bênção de Deus. O Marcelinho aí tava nesse desespero, né, pastor? Eu vendi uma bicicleta. Depois a gente conta essa história um outro dia. Deixa quieto, né? Mas, pastor, pra gente encerrar aqui, nós temos mais um vídeo de um participante muito especial. Roda o VT. É uma grande alegria poder participar desse momento e especialmente para trazer uma palavra sobre o pastor Marcelo. Pois bem, pastor Marcelo é uma pessoa que eu o conheço desde sua adolescência. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma mocidade onde eu era o presidente, então fazia visitas e fiz visita para a sua família e ali eu tive um contato melhor com o adolescente Marcelo. E eu tive ausente de Campinas por uns 7 anos, mais ou menos. Quando eu retornei, eu fiz parte do Instituto Bíblico de Campinas, onde ali eu tive o prazer e a alegria novamente de ter um reencontro com o pastor Marcelo, agora jovem, aluno do Instituto Bíblico. Ensinei várias matérias para ele e pude perceber ali logo no início a sua maneira como encarava o ministério, a sua seriedade em tratar as matérias. Sempre foi um aluno exemplar. Logo depois que se formou, foi ordenado e aceitou o ministério da igreja aí no Jardim Garcia, aonde está até o dia de hoje. Mas lembro também de um momento muito especial em nossas vidas. Foi aonde eu servi como presidente da Comunhão Batista Bíblica Regional
de Campinas e o pastor Marcelo serviu juntamente comigo como vice-presidente. Então eu lembro de termos que encarar alguns problemas seríssimos que nós tínhamos que participar de assembleias de outras igrejas para resolvermos problemas, dificuldades, necessidades. E ali eu pude conhecer a pessoa, pastor Marcelo, melhor, nos problemas, nas dificuldades, naqueles momentos difíceis. Confesso para vocês que o pastor Marcelo foi um amigo, um companheiro de trabalho de verdade, aonde vestia e veste a camisa que eu sei até os dias de hoje. Ele foi uma bênção para mim nesses momentos, como é até o dia de hoje. Admiro o seu pastor Marcelo, admiro a maneira como ele trabalha, a sua dedicação, a sua seriedade, a sua responsabilidade, a sua fidelidade. Fica aqui a minha palavra. É uma pessoa que eu estimo muito, que eu amo muito em Cristo. Tem um valor especial para mim e para a minha família. Que Deus os abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Bem, pastor. Bom, a gente fica bênção. agradecido, né, de ouvi-los. Assim, com o coração muito consternado por essas palavras, né, e saber que de alguma maneira Deus tem usado as nossas vidas para participar ao lado de homens de Deus, né? Então a gente ao mesmo tempo sente esse compromisso, esse peso, mas também a nossa gratidão por Deus ter nos usado, né? Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Natal. Deus abençoe. Pastor Natal, uma bênção também, né? Foi meu professor também no instituto, assim como o senhor também foi, Sim, né? foi. E pastor, Só que não sei se ele teria o mesmo depoimento do seu desempenho aí no instituto, Milton. É outra história, né? fui muito elogiado, tá, Marcelinho? Então não venha com essa história, não. Você participou ali comigo lado a lado. Foi muito elogiado, principalmente em geografia bíblica. Eram companheiros, né? Os dois, Isso aí né? foi uma história à parte, tá? Essa foi uma história à parte. Eu não lecionei geografia bíblica. Geografia bíblica eu nunca mais. Eu não lecionei, não sei. Nunca mais esqueço essa matéria, viu, pastor? Tá certo. Graças ao recorte da cartolina, eu fui reprovado em geografia bíblica, né, pastor? Não sei. Mas Eu não dei geografia bíblica. não quero mais ver mapa bíblico na minha frente. Mas, pastor, muito obrigado, de verdade, por tudo que o senhor tem feito pela igreja, Eu que agradeço. por cada um de nós. É muito gratificante tê-lo como nosso pastor, como nosso líder espiritual. Através de tudo que o pessoal tem falado aí, expressou durante todo o programa. E vocês aí de casa perceberam toda a sabedoria do nosso querido pastor Marcelo. E é através disso que nós nos inspiramos, né? Através dessa pessoa maravilhosa que o senhor é. Te agradecemos de coração por tudo. Então, eu que agradeço, Milton. Agradeço pelo convite, né? A sua produção, tá? Que Deus abençoe grandemente aí a todos os irmãos. E apenas deixar um versículo bíblico que durante esses anos de ministério, desde do Instituto Bíblico, é o texto que me conduz avante, né? Isaías 26, versículo 3. E tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então esse tem sido o lema da minha vida, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, continuar olhando para o Senhor, confiando em Deus, e certamente Ele vai nos conduzir na sua paz, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Pastor, foi uma honra de verdade, né? Não só pela minha pessoa aqui, mas toda a equipe técnica, né? Amém. Se emocionou, riu, relembrou coisas do passado, né?
Então, muito obrigado, fico muito honrado de poder ter entrevistado o senhor, Amém. ter aprendido tantas experiências e histórias bacanas da sua vida. Esse Obrigado. foi o nosso querido pastor Marcelo. Deus abençoe sua vida, pastor, e muito obrigado pela sua história de vida. E não poderíamos terminar essa noite falando para você sobre o seu chamado ministerial. Todos nós cristãos temos um chamado ministerial e devemos desenvolvê-lo. Se você ainda não sabe o seu, ore, peça sabedoria a Deus, procure um líder espiritual, seja pregação, seja no louvor, seja na portaria, seja em limpar a igreja. Todos e tudo é importante na obra de Deus. Não deixe que nada e nem ninguém estrague esse ministério na sua vida. Siga em frente sempre. Esse é o recado da nossa noite. Marcelinho, é com você. Bom isso aqui. Vamos resolver isso. Tá bom. Então, assim nós encerramos o nosso programa de hoje, mas antes eu queria falar um pouco sobre a sua mensagem. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um roteiro aqui que é muito bem produzido pela Ariela, que está aqui, e sempre tem então a mensagem para o Milton encerrar o programa. Ele nunca segue o script. Então a de hoje está assim, mensagem final, entre parênteses: não vou escrever porque você nunca diz o que eu escrevo mesmo. Uma salva de palmas para a Ariela. Fique no roteiro, Milton. E assim nós encerramos o programa de hoje. E nós ouvimos aqui uma história sobre geografia bíblica. E se você não entendeu, vai ter um izinho em algum lugar aqui na tela. Deste lado estão me indicando que você pode clicar e conferir essa história que foi contada no nosso episódio passado. E nós esperamos vocês todos aqui na próxima terça-feira às 20 horas para mais um episódio do programa do Tom. Então, curte, compartilha com mãe, cachorro, papagaio, com toda a família. E nós te esperamos aqui na próxima terça para mais um programa do Tom.